perceber às empresas com quem vão trabalhar. Mas nós achamos que digamos que um bom contributo que nós podemos exigir de vocês é contribuírem para o desenvolvimento da economia nacional. Acho que também é extremamente motivante para vocês, até porque podem aqui encontrar oportunidades, são todos muito empreendedores, mas podem encontrar aqui oportunidades de profissionalização futura. Eu vou deixar a doutora Rita, não sei se é professora, pode falar do código de vai falar muito mas basicamente o que eu acho que é importante aqui é perceberem o que é mais uma formação, o que é uma organização de uma economia de conhecimento. E assim é importante verem aqui em Portugal isso e como é que funciona isto, mais importante, como é que nós podemos contribuir para que algo melhor que contribuam para as nossas empresas. Deixo também em Lisboa, perto da unidade. Não estou ouvindo o João deve estar a dizer mais ou menos o que eu vou dizer aqui, e portanto agora passo a palavra aqui. Olá, boa tarde, então. Eu venho apresentar e representar o Alcecasa de Portugal, o Polo de Competitividade da Saúde, que irá colaborar convosco na edição deste ano do programa Inove Compacto. O Alcecasa de Portugal, o HCP, é uma associação privada, sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo o estabelecimento de iniciativas de colaboração e de cooperação entre os atores da cadeia de valor nacional da saúde, ou seja, estamos a falar de empresas, universidades, hospitais, os poderes públicos, com vista sempre ao aumento do volume de negócios destas empresas, com vista ao aumento das exportações e ainda do emprego qualificado nas áreas associadas à saúde. O Alcecasa de Portugal foi formalmente criado em 2008 por um grupo de 55 entidades aqui representadas e que tinham como principal missão tornar Portugal um player competitivo na investigação, na concepção, no desenvolvimento, no fabrico e comercialização de produtos e serviços associados à saúde, sempre tendo em vista como alvo os mercados internacionais mais relevantes. A 3 meses de completar o seu 6º ano de existência, o Alcecasa de Portugal reúne agora 135 associados. Deste universo de associados fazem parte startups, micros, pequenas, médias e grandes empresas, das áreas da farma e biotecnologia, dos serviços, dos dispositivos médicos e das tecnologias de informação e comunicação. Fazem parte as universidades do país todas, e acho-se no Algarve, e as instituições de ID, várias instituições de ID, fazem também parte os principais hospitais. Os associados estão localizados, distribuem-se de norte quase até ao sul do país, e sem esquecer a Madeira, estão representados de Funchal, o que torna o HCP, digamos, um polo de competitividade de cariz verdadeiramente nacional e é representativo da realidade nacional. Tivemos em conta, quando a formação do HCP e agora as áreas estratégicas foram previstas, mas tivemos em conta aquelas que são as áreas de conhecimento dos nossos associados, as competências dos associados, naturalmente o contexto socioeconómico, que vai mudando, e as dinâmicas do mercado, que também vão mudando. Com tudo isto em conta, nós no HCP elegeu como apostas estratégicas o bem-estar e o envelhecimento ativo, a medicina preventiva personalizada e participativa, nas áreas das doenças neurodegenerativas, no centro, nas doenças cardiovasculares, degenerativas, osteoarticulares, inflamatórias, infecciosas, metabólicas e ainda o e-health, sobretudo focado naquilo que é o ambiente assisted living, ou ambientes de vivência assistida, que eu vos explico mais à frente com mais pormenor o que é. O HCP tem como objetivos a curto, médio prazo contribuir para mudar o paradigma da valorização do conhecimento. Isto quer dizer o quê? O conhecimento que é gerado nas universidades e nos centros de ID não pode ficar restrito às universidades, aos centros de ID e à comunidade científica. Não pode ficar restrito às participações nos congressos e à publicação de artigos. Este conhecimento tem ideia de chegar ao mercado e gerar valor. Seja um valor económico, seja um valor social, mas tem que beneficiar a economia ou as populações.
Pretende também criar as condições adequadas à visualização da investigação de translação e da investigação clínica em Portugal. Pretende colaborar, não é, e criar um clima ótimo para a colaboração entre os atores da cadeia de valor nacional da saúde, as universidades, as empresas, os hospitais, como falei. Pretende contribuir para que a imagem de Portugal, ou que internacionalmente Portugal seja reconhecido como um ator de referência na área da saúde, e pretende contribuir também para o fortalecimento do tecido empresarial e dos sistemas de IV. A longo prazo, com todas estas iniciativas, o que se pretende é lançar no mercado global 5 novos fármacos desenvolvidos em Portugal ou maioritariamente desenvolvidos em Portugal. A Bial já lançou o primeiro. Pretende lançar no mercado global 50 novos dispositivos médicos ou métodos de diagnóstico inovadores e pretende que o volume de negócios anual da cadeia de valor nacional da saúde seja superior a 4 mil milhões de euros. E pretendemos fazer isto aumentando naturalmente o volume das exportações. Portanto, ao longo destes 6 anos, as iniciativas que o HCP desenvolveu e onde colaborou e participou tinham como principal objetivos aumentar a inovação, aumentar o networking, promover, fazer a promoção de Portugal e dos seus associados, de uma forma mais específica. Portanto, ao longo destes 6 anos, o HCP realizou mais de 50 eventos de informação e networking, entre conferências, workshops, exposições, reuniões de trabalho. Nestes eventos participaram mais de 3 mil pessoas. Estabeleceu ainda cooperações institucionais com entidades institucionais de referência. Eu tenho aqui mencionado a ISEC, o GPPQ, o IAPMEI, o Infarmed, o INSI, mas o HCP estabeleceu também parcerias com os ministérios, nomeadamente da saúde, da ciência e da educação e da economia, isto para identificar e tentar ultrapassar questões-chave, nomeadamente no que diz respeito à experimentação animal, à investigação clínica, entre outras. Essas colaborações, sobretudo com o GPPQ, permitiram a realização de eventos de colaboração e infodays relativos ao tema do 7º Programa Quadro. Não sei se estão a par do que é. O 7º Programa Quadro acabou em 2013, começou em 2007, acabou em 2013, e era o programa de financiamento à investigação. O Programa Europeu de Financiamento à Investigação. Começou agora em 2014 e prolongar-se até 2020, digamos, o 8º Programa Quadro, que se chama Horizonte 25. Com as colaborações estabelecidas com o IAPMEI, com a Enterprise Europe Network e com a ICEP, isto permitiu-nos realizar missões empresariais, nomeadamente à Escandinávia, aos Estados Unidos, ao Brasil e ao Dubai, e também realizar missões inversas, o que nos permitiu receber comitivas de França e dos Estados Unidos da América. Ainda com a colaboração com a ICEP, permitiu-nos distribuir para os nossos associados relatórios relativos a mercados externos, para onde for, isto nomeadamente no âmbito dos programas do Inove Contacto passados. Digamos, posso passar para os projetos. No âmbito daqueles que são os projetos do HCP, acho que faz sentido mencionar o projeto do IT, Desenvolvimento e Operacionalização da Investigação de Translação. Este projeto é um projeto financiado pelo CREN, tem um orçamento total de 8,6 milhões de euros e foi aprovado pelo CREN com um orçamento de 5 milhões. Este projeto reúne 21 entidades nacionais, no perspectivo, por exemplo, grandes empresas como a Bial ou a Siemens, e pretende desenvolver estratégias e modelos de investigação de translação, ou seja, aquela investigação que começa na cabeceira do doente, no hospital, segue para o laboratório e volta a dar resposta ao doente. E pretende ainda desenvolver produtos e serviços inovadores para o mercado global da saúde no âmbito do Alzheimer, cancro e da diabetes. São projetos que já estão a decorrer. O segundo projeto é o projeto AL for All, ou Ambient Assisted Living for All, que reúne 34 parceiros, todos nacionais, são portanto projetos nacionais, e tem um orçamento aprovado pelo CREN de 5 milhões de euros. Este projeto resultou de uma necessidade muito específica, que era a de criar um mercado nacional para produtos e soluções na área do Ambient Assisted Living, ou ambientes de vivência assistida. E o que é isto? Estes são ambientes baseados em dispositivos médicos e soluções das tecnologias de informação e comunicação, que permitem que um idoso, possa ou não ter algum problema de saúde, possa ficar em casa mais tempo em vez de ir para o hospital e que possa ser monitorizado e assistido. Há troca de informação entre o doente e o hospital e há
também transferência de informação e de conhecimento do hospital do médico para a casa do doente. Este projeto prevê, portanto, a mobilização de um ecossistema industrial para a massificação, para a disseminação destes produtos e serviços na área do ambiente assisted living e que esteja validado por um projeto com ensaio piloto de grande escala. Ora, nós, no HCP, acho que é o conhecimento geral, reconhecemos o setor da saúde como um setor de elevado potencial, não só de desenvolvimento, mas também de exportação. E isto é um esforço que as nossas entidades, as universidades, as empresas, já estão a fazer estão a fazer um grande esforço nesse sentido. Portanto, a internacionalização é uma das nossas apostas que assume cada vez mais relevância. Eu não tenho valores para 2012, mas é do conhecimento também geral que as exportações em saúde têm aumentado de ano para ano. Em 2012 este valor ultrapassou inclusivamente os 1.000 milhões de euros. Portanto, é uma das apostas mais iminentes com que estamos a lidar neste momento. No âmbito da promoção internacional de Portugal, uma das nossas iniciativas, se calhar a maior, depende com o lançamento da plataforma SciPort, que é Science and Technology Resources Database. Isto trata-se de uma plataforma online de recursos humanos, recursos tecnológicos. As entidades que constituem a SciPort podem apresentar-se internacionalmente e apresentar os seus projetos, os seus equipamentos, as suas infraestruturas, o que é ótimo para a criação de parcerias internacionais. No âmbito da internacionalização, vimos aprovado em 2011 o nosso primeiro projeto europeu, o projeto Aging Well, Network for Market Uptake of ICT Solutions for Aging Well. Este projeto prevê a construção de uma rede europeia focada na melhoria da qualidade de vida dos idosos e que promove a introdução no mercado de soluções TIC para o envelhecimento ativo. No âmbito deste projeto, é uma atividade importante deste projeto, a recolha de informação relativa aos diferentes mercados dos parceiros que constituem a rede. Informação essa relativa, por exemplo, às condições de acesso ao mercado. Se uma determinada empresa portuguesa quer exportar para um dos mercados que fazem parte deste consórcio, é importante saber como é que se acede ao mercado, que licenças é que têm que ser pagas, qual é o regulamento, e esta informação toda é recolhida e é disponibilizada no website do projeto. Um parte importante também do projeto, devemos sempre fazer ações de networking entre as empresas, independentemente de serem startups pequenas, médias ou grandes, e investidores, que estejam sobretudo localizados noutros países. Este projeto é um projeto de €500 milhões, aprovado pela Comunidade Europeia, e reúne, portanto, o HCP mais 15 parceiros oriundos de 11 países europeus. Somos também um membro ativo da European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging. Esta parceria tem como objetivo aumentar em 2 anos a esperança de vida saudável dos europeus e trabalha em 3 grandes áreas. Melhorando a saúde e a qualidade de vida, em particular dos mais velhos, e o HCP contribui aqui com os 2 projetos que eu já falei anteriormente, o iHealth for All e o Aging Well. Pretende assegurar a sustentabilidade e eficiência dos sistemas europeus de saúde e de segurança social e promover o crescimento e a expansão europeia do setor da saúde. Fazem parte desta parceria cerca de 600 entidades de toda a Europa. Mais recentemente, o HCP viu também aprovado um projeto no âmbito do CREN, que previa, é o projeto HCP6, Saúde, Empreendedorismo e Inovação, que prevê o desenvolvimento de uma estrutura permanente em Portugal, do âmbito do HCP, naturalmente, que estimula e incentiva as entidades portuguesas, com especial destaque para as PME, a participar em consórcios internacionais no âmbito do 7º Programa Quadro, que vos falei, portanto, vamos apoiar as empresas até 2013, e no âmbito do futuro Programa Quadro de Financiamento, que é o Horizonte 2021. No âmbito deste projeto, apoiamos 12 entidades nacionais, entre empresas, universidades e centros de investigação, em 8 candidaturas. Tratavam-se de candidaturas europeias de €500 milhões, 3 milhões de euros, 6 milhões de euros. Foi aprovada uma de 3 milhões de euros, que engloba 2 entidades, 2 empresas nacionais nossas associadas. Temos também o projeto em colaboração com a Associação Empresarial de Portugal, que é o projeto Elcine Portugal, que vê a expansão de Portugal como um mercado do setor de turistas de saúde. Este projeto reúne, até ao momento, 21 entidades,
Trata-se de um consórcio aberto, porque se mais entidades tiverem interesse podem solicitar a participação no consórcio, e tem o apoio dos Ministérios da Saúde e Economia, da Secretaria de Estado do Turismo e ainda do Turismo de Portugal. Este projeto pretende atuar a 3 níveis. Na caracterização da procura, ou seja, identificar quem são os turistas de saúde a nível mundial. De onde é que eles vêm, o que é que procuram especificamente, quais são as faixas etárias. Portanto, tratam-se de reformados holandeses ou alemães que vêm para Portugal ou para outros países. À procura de spas e termas, havendo aqui uma vertente mais de bem-estar. Ou são outras faixas etárias que procuram, por exemplo, cirurgias estéticas, ou jovens casais à procura de tratamentos de fertilidade, havendo aqui uma vertente mais médica do que de bem-estar. Portanto, após a caracterização daquilo que é a procura por turismo de saúde, pretendemos estruturar a oferta portuguesa, ou seja, identificar aquilo que temos para oferecer a nível de recursos humanos, a nível de infraestruturas, hospitais, spas, termas, e desenvolver uma estratégia de promoção de Portugal, enquanto um operador de referência no turismo de saúde. Este tema foi o tema do Inove Contacto do ano anterior. A nível da internacionalização, ainda no âmbito daquelas que são as nossas ações de internacionalização, temos naturalmente uma colaboração muito ativa com a ICEP, ao nível do projeto Portugal Inovador em Saúde. No âmbito deste projeto, decorreu a Conferência Perspectivas de Internacionalização do Cluster Português da Saúde, onde foi apresentado o estudo desenvolvido pela Universidade do Minho, Internacionalização do Setor da Saúde Nacional nos mercados de Angola, Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Temos também esta colaboração ao nível do Programa Inove Contacto desde 2010, o que nos permitiu recolher informação dos mercados, mais diversos mercados, que não dá para ver muito bem. Este ano, o Programa Inove Contacto, nós ainda não temos definido exatamente aquilo que vai ser o tema, se calhar podemos ainda trabalhar um bocadinho aquilo que vai ser o inquérito que vos vamos dar, mas basicamente o que vos vamos dar é o seguinte: vamos pedir determinados indicadores em relação ao mercado onde vocês estão. Ou seja, o que vos vai ser pedido vai-vos ser dado um breve inquérito, acompanhado de um guião, a explicar exatamente aquilo que se pretende, e o que se pretende é que vocês recolham informação relevante nos inquéritos onde vão realizar os vossos estágios. Pode ser, por exemplo, informação mais voltada para o setor farmacêutico, informação mais voltada para o setor do dispositivo médico, eventualmente dos dois. Poder-vos ser pedido quem são os players de referência nesses mercados, quem são as principais empresas, se são mais internacionais, se são nacionais, se exportam, quanto é que exportam, qual é o volume de negócios nesse mercado. Poder-vos por exemplo, ser pedido condições de acesso aos mercados onde vocês se encontram, quem são as entidades reguladoras, por exemplo, o equivalente ao nosso Infarmed, quais são os contactos, quais são as licenças necessárias. Poder-vos ainda ser pedido se esse país, procurem, não é? Se esse país tem ou não algum tipo de colaboração específica com Portugal, ou se pelo contrário, se existe algum tipo de barreiras às colaborações com Portugal. Portanto, o que se pretende é que recolham informação relevante nesses mercados, que possa ser importante para o HCP e para as nossas empresas e que possam ceder algum tipo de vantagem competitiva às nossas empresas, se elas quiserem aventurar nesses mercados. Não sei se há dúvidas, se a apresentação foi clara. O meu comentário é muito breve, agradeço ter vindo aqui apresentar-nos, ter a nós que é o nosso colega de Lisboa. No fundo, acho que sendo pragmático e mais aquilo que nos interessa a nós, estagiários do Inove Contacto, é sabermos o que é que nos vai ser pedido. E tendo em conta que ainda não está fechado, ficamos um bocado sem dúvidas e sem muito o que reagir. Certamente nós teríamos muitas perguntas se já tivesse fechado o ponto
daquilo que nos iriam pedir nos próximos meses. Não, mas é basicamente informação sobre o setor da saúde nesses mercados. É um inquérito muito simples, não é muito extenso. Inclui, sobretudo, alguns indicadores de saúde e indicadores de mercado. Na eventualidade de alguns indicadores não serem muito claros, o próprio inquérito tem um campo de observações onde explica exatamente aquilo que se pretende, onde damos inclusivamente sugestões de fontes, porque às vezes a tentação de recorrer à Wikipédia é grande e nós não aconselhamos de forma alguma. Nesse inquérito sugerimos, por exemplo, para determinados indicadores, sugerimos quais as fontes a recorrer. Por exemplo, o site da Organização Mundial de Saúde tem informação relevante sobre quase todos os países. Os sites dos Institutos Nacionais de Estatística dos respectivos países são fontes de informação muito importantes e, sobretudo, fidedigna. Como eu disse, juntamente com o inquérito, ser-vos-á facultado um guião, onde explica como é que vai decorrer a operacionalização do trabalho, até quando é que podem tirar dúvidas por e-mail, estamos sempre disponíveis para responder às dúvidas, até quando é que tem que ser entregue o trabalho, como é que tem que ser entregue o trabalho. Acho que tem corrido relativamente bem nos outros anos, acho que não, havendo dúvidas também podem sempre colocá-las por e-mail. O e-mail está no último slide. Não, mas uma coisa eu tive a preocupação de ter cumprir e de poder responder àquilo que dizer comigo. Mas, para além disso, há sempre uma perspectiva mais específica da questão que é o que é que eu posso aprender em relação a um setor e a uma área que é, digamos, nova na economia portuguesa. Não é possível. E uma área que é nova na economia portuguesa e que está agora a desenvolver e, portanto, ter alguma curiosidade em relação àquilo que se passa, qual é que é a estratégia, quais são os resultados de muitas destas estratégias, uma vez que o HCP já tem 6 anos, não é? E muitas destas, e aliás, por exemplo, temos este ano pela primeira vez a Bial, não é? Como a Rita referiu, o primeiro fármaco português que foi lançado no mercado global foi no ano passado. Isso é próprio. Quando eu digo não têm perguntas ou curiosidade, é mais em relação àquilo que é, não um setor de atividade, porque isto não é uma caia, é um conjunto de cais, é uma perspectiva muito mais transversal daquilo que é a economia, é a junção de empresas de tecnologias de informação, empresas textas, porque também trabalham nos textos combustíveis ou nos materiais, até empresas mesmo de turismo. Não é? E quer dizer, nós temos diferentes áreas de atividade, todas a concorrerem para um objetivo, que é o objetivo da saúde. E é essa nova perspectiva, digamos, que é a perspectiva de uma economia do conhecimento, e que nós gostávamos que assim vocês ficassem de alguma maneira, não só sensibilizados, mas que aprofundassem esse conhecimento, porque esta questão não é só para resolverem um problema agora de um trabalho do Inove Contact que é proposto no âmbito do estágio do Inove Contact. É muito mais uma perspectiva, é uma área de atuação da economia portuguesa que vos pode criar oportunidades enquanto cidadãos portugueses e de resposta. Portanto, é mais no sentido de curiosidade em relação ao setor, quem são as empresas de tecnologias de informação que trabalham nesta área, que softwares é que estão a ser desenvolvidos nesta área, como é que em cada um destes projetos entra, não sei se repararam ou se querem ver em mais detalhe, quem são as empresas, em cada uma destes grandes projetos comunitários, por exemplo, integram e qual é que é o papel delas. É mais nessa perspectiva que eu pergunto se não têm curiosidade ou se não têm perguntas a fazer. Então venha aqui. Por aqui, posso? Muito boa tarde a todos. Se eu bem percebi, isto aqui foi uma questionário que foi feito ao resumo do Inove Contact no ano passado. Muito provavelmente não se transferiu este ano.
Eu, por acaso, tenho muito conhecimento da área de saúde porque tenho 3 médicos na família, avó, irmã e mãe, possivelmente por aqui, não é? Por isso, ora, muito bem. A área da saúde é muito ampla, há várias especialidades. Por acaso, na minha família são todos médicos de clínica geral, médico-familiar. Para cada área dentro da própria saúde, há vários tipos de testes, como várias teorias, como para vários tipos de trabalho. Ora, muito bem, isto é uma espécie de estudo de mercado para ter mais valia para Portugal. Sobretudo para as empresas. Por isso que isso que há uma área específica ou um conteúdo geral que vai ser distribuído para cada pessoa para procurar mais especificamente dentro de uma área dentro da saúde, ou se pode ser uma procura espontânea dentro da própria área da saúde. Por exemplo, eu usei o meu caso. O meu caso, eu vou para a Alemanha. Sei que há vários contactos, pelo menos da Vial, havia lá há bastantes, lá. Eu não sei, em termos de saúde, como é que aquilo funciona lá. Mas pode descobrir, porque mas essa investigação é feita, uma interação pessoal nossa em procura com as pessoas, ou dentro da empresa e da empresa interrelacionarmos com outras pessoas dentro da empresa e depois entrar em contato com certas entidades, ou é só uma exclusivamente pessoal? Isso, se calhar, vai depender um bocadinho daquilo que é a área de formação vossa e exatamente da empresa para onde se vão deslocar. Se for, portanto, por exemplo, uma empresa de consultadoria, acredito que a informação que procuramos seja disponível mesmo nessa empresa. Caso contrário, não. Caso contrário, é um trabalho pessoal de procura, de levantamento de informação. E eu posso dizer que o ano passado não, mas há 2 anos houve inclusivamente casos de alunos do Inove Contacto que tentaram entrevistas com CEOs de empresas, precisavam delas para responder a alguns dos campos, mas maioritariamente trata-se de um trabalho de levantamento de informação, eventualmente até na internet. Okay. Por exemplo, o ano passado, o trabalho que vos disse foi sobre o tema do turismo de saúde, e nesse sentido, em alguns países, a informação na internet era muito farta, o que fez com que os estagiários tivessem que se deslocar às agências de turismo locais, que ajudou imenso. Portanto, nós este ano vamos focar muito o inquérito na área farmacêutica e do dispositivo médico. E o nosso objetivo é, primeiro, ter um conhecimento aprofundado sobre esse mercado. Quanto é que empresas farmacêuticas lá existem, como vos disse, são maioritariamente nacionais ou internacionais, se vendem mais no mercado interno ou se exportam, e quanto? A maior parte das vezes esta informação poderá estar disponível, podendo haver dificuldade num ou noutro mercado. Pretendemos também conhecer, se as nossas empresas quiserem aventurar-se nesses mercados, temos que conhecer quem é a nossa concorrência, naturalmente. Queremos ter algum conhecimento, também aprofundado, sobre as condições de acesso a esses mercados. Sim. Não é? Por exemplo, quem são as entidades reguladoras? Quem é o Infarmed lá de Cipro? Quais são as licenças que têm que ser pagas? Como é que uma empresa portuguesa se pode estabelecer lá? Por exemplo, a nível dos sistemas nacionais de saúde, o ano passado não tivemos essa questão, em 2012 também creio que não, mas no ano de 2010 e 2011 tivemos que conhecer os sistemas nacionais de saúde de cada um dos países. Portanto, os alunos fizeram um levantamento extensivo sobre como é que funcionava o Sistema Nacional de Saúde em cada um dos mercados. Mas este ano nós não vamos por aí, até porque parte desta informação está, como vos disse, no site da Organização Mundial de Saúde. Aqui o que nos interessa mais este ano é poder, assim que vocês prepararem os relatórios, fazer estes relatórios no website da ICEP e também distribuí-los para aqueles que são os nossos associados, podemos usar estas empresas de alguma vantagem competitiva, de algum conhecimento adicional na eventualidade de poderem aventurar nesses mercados. Há, inclusivamente, mercados, nós há cerca de 2 anos fizemos um inquérito a todos os nossos associados, quais eram aqueles mercados onde é que já atuavam, onde é que pretendiam vir a atuar. E há alguns mercados, por exemplo, a Argélia, ou o Brasil, que é procurado totalmente, ou Angola, os nossos associados estão extremamente interessados. Portanto, se vocês puderem escolher informação que seja vantajosa para eles, nesses mercados, é esse o objetivo. Uma vez que estão lá, não é? Que têm acesso facilitado a algumas das infraestruturas, por exemplo, eu não sei se... Eu acredito que, por exemplo, haja dificuldade a nível da língua, em alguns dos mercados.
A maior parte dos alunos que estão na China, por exemplo, dizem que os sites estatísticos e táticos chineses têm imensa dificuldade em obter algumas das informações. Eu também acredito nisso, naturalmente. Mas uma vez que estão lá, localmente, se calhar têm algum género de facilidade que nós aqui não temos. Portanto, é esse esforço que vos é pedido. O inquérito é muito simples. Mesmo que houvesse dúvidas em alguns dos campos, há sempre uma explicação em relação àquilo que é pedido. Há, inclusivamente, sugestões de fontes. E há sempre um feedback deste lado, na eventualidade de terem dúvidas, é só colocá-las. Claro. Quem é que está com o trabalho que está na plataforma de Eu para cá já. Não. Não, mas pronto, não me diga. Não, é porque querem perceber que tipo de trabalho é, podem ir à plataforma ver os trabalhos anteriores. Há coisas que vão perceber logo. Os trabalhos são trabalhos em grupo. 2, o relatório é um relatório por mercado, que quer dizer que as pessoas do mesmo mercado têm que se organizar para produzir um relatório conjunto. E 3, há um coordenador do trabalho, que é para haver sempre uma pessoa pode ser responsável mais facilmente. Não é ser responsável, e não é como no ano passado perguntavam qual é a vantagem de ser coordenador. Não sei. Mas aqui temos. Há mais alguns outros que é uma pergunta interessante. Pronto, pode ser. Não há nenhuma. A vantagem é que são vocês próprios que estão no mesmo mercado e têm o mesmo trabalho, que vão eleger um coordenador, porque esse coordenador, digamos que é a pessoa que vai, por exemplo, colocar o trabalho na plataforma. Não quer dizer que seja necessariamente essa pessoa que integra a informação toda. Agora, nós queremos relatórios por mercado, já integrados, para que isso possa ser facilmente disseminado por todos os associados e disseminado no nosso site. Não queremos um conjunto de estatísticas completamente dispersas. E, de preferência, queremos um relatório, exatamente porque esse relatório traz alguma massa cinzenta em cima dos números. Também é uma coisa que nós queremos, porque senão, de facto, podemos ir diretamente ao site. Não é esse o objetivo. Portanto, o objetivo é mesmo, para cada país há um relatório e esse relatório é feito por um grupo de pessoas, há um coordenador, porque normalmente é mais fácil estruturar dessa maneira. Mas também quem escolhe o coordenador são vocês, não somos nós que impomos esse coordenador. Mas supostamente é um coordenador para cada país. Então. Sim, para cada país, para cada tipologia de trabalho. Agora, o que eu referi é, se já foram ver os trabalhos, porque se estão com muita curiosidade em saber que tipo de trabalho podem ir, estão todos na plataforma, não só os da saúde, como os das tecnologias de informação, como todos os outros anteriores que foram feitos, do franchising, das indústrias criativas, já não me recordo de outros mais trabalhos que tenham do valor da língua portuguesa, do valor económico da língua portuguesa, e não me lembro de outros trabalhos. Mas quer dizer, se tiverem muita curiosidade, na plataforma têm essa informação. Mas, objetivamente, aquilo que vos é pedido é que, sim, recolham dados que às vezes são fáceis de obter, outras vezes não são tão fáceis, mas que sobre esses dados façam alguma reflexão e por isso é que isto é um relatório e não uma mera recolha de dados. Sim, acho que o cunho pessoal, digamos assim, da experiência pessoal no mercado é extremamente importante. Nós, à medida que lemos os relatórios do ano anterior, bem que o ano anterior foi um bocadinho diferente, porque era, como vos disse, relacionado com o turismo de saúde. E em alguns países, o turismo de saúde era quase inexistente ou ainda muito emergente. Mas, à medida que lemos os relatórios dos anos anteriores, é possível constatar a própria experiência nestes mercados. Se foi relativamente fácil de arranjar a informação, se as entidades reguladoras existem, se funcionam, se dão feedback em tempo útil, ou se, pelo contrário, não. Porque quem está na mídia, lembro-me, ou quem estava... O que está na moda é que se calhar também tem que ir para a França. Eventualmente, quer dizer, a experiência pessoal, há aqui um cunho pessoal que também é importante para nós. Que é... Mas venha aqui que toda a gente em Lisboa quer ouvir. Tem que tirar uma fotografia. Olá, Viva.
Qual é o prazo de entrega deste relatório? Ou qual é a data prevista para a entrega deste relatório? A data prevista normalmente é um mês antes do vosso regresso a Portugal. Que é para nós termos, não, para vocês terem tempo depois do último mês, ter um mês tem grande responsabilidade, e para nós também termos tempo suficiente para vocês não mandarem nós conseguirmos obter os resultados. Mas basicamente é isso. Normalmente nós pedimos não um relatório, mas um ponto de situação intermédio, só para aferir que as pessoas estão completamente noutra e ainda nem começaram a trabalhar. Não, mas é porque é importante, porque nós todos sabemos que vocês vão primeiro, está bem, agora sim, é muito importante, e sim, eu quero contribuir para a economia nacional, mas depois chegam lá a instalar, e depois há ali um mês a seguir, ninguém nunca mais se interessa por nada. Pois há, como tem aquele prazo intermédio, há a questão de, bem, temos que pelo menos arranjar o coordenador, estruturarmos minimamente, ver quem é que faz o quê, e depois relaxam todos outra vez, e depois volta a ter aquele prazo de temos que entregar. Vou dizer, mas eu acho que isso nem sequer é nacional, é humano, toda a gente tem aquele estresse de prazo de entrega. Mas basicamente nós marcamos esse um mês, também para nós próprios podermos avaliar e analisar o relatório, porque o objetivo, claro que isto tem uma avaliação que conta para a nota de estágio, mas isso não é o mais relevante de todo, não é? Porque, quer dizer, vocês estão no estágio, também a nota do estágio é importante, mas também não é uma coisa extraordinária. Relevante mesmo é nós obtermos informação, já que vocês tiveram trabalho, e nós também, não é? E nós, quando digo nós, não é a ITEP, é os parceiros, de termos alguma coisa que tenha um valor e que possa, de facto, ser disseminado. E nós já tivemos, não vou esconder que várias das colaborações que temos feito com vários parceiros e com vocês, estagiários de Inove, houve uns que resultaram muito bem, houve outros que, de facto, não resultaram absolutamente nada bem. E o output que nós tivemos dos relatórios não foram suficientemente bons para depois poderem ser, por exemplo, disseminados pelas empresas. Não é? Porque nós também não podemos disseminar qualquer informação só porque os estagiários do nosso contacto estavam no mercado e levantaram uma informação qualquer. Não é? Tem que ser, para ir à Wikipédia, todos nós vamos, não é? Portanto, tem que ter mesmo alguma coisa que tenha algum valor. E por isso é que todos nós nos escutamos, e há um guião do trabalho, e há notas, e há recomendações, e há algumas orientações, e todos os parceiros e nós próprios na ITEP nos disponibilizamos para responder às vossas dúvidas. Não é? E depois o outro lado da moeda é que nós depois exigimos ter alguma informação que seja de facto relevante, disseminar pelas empresas, e mais importante do que isso, é que as empresas a consigam aproveitar para ter uma vantagem competitiva no mercado. E embora pareça muito fácil, quando eu estou num país, ver, por exemplo, isso, como é que funciona o sistema regulador, se funciona ou se não funciona, o que é que impõe, se calhar é muito fácil. Para vocês que estão lá, basta perguntar a alguém lá e que sabe. Não sei se alguém se eu perguntar como é que funciona o sistema de saúde de Portugal, se vocês sabem, deveriam responder. Mas imaginem que vocês perguntem a alguém do país para onde vão e depois tentem saber, e é fácil, mas se calhar é fácil estando lá, mas essa informação sistematizada, trabalhada, resumida e enviada para a empresa é de uma enorme utilidade, diminui imenso o tempo de entrada no mercado. Por exemplo, nós temos na ITEP, atualmente temos um programa de acompanhamento de 20 PMEs para o mercado dos Estados Unidos, e, por exemplo, uma das coisas que nós não podemos selecionar empresas na área da saúde, a venda imensas empresas, sobretudo dispositivos médicos. Porquê? Porque o tempo de entrada, as barreiras à entrada no mercado são de tal maneira complexas que nós, primeiro que conseguíssemos ter tudo, digamos, estudado e analisado, acabava o tempo que este programa tem. E, portanto, nós não selecionámos empresas de saúde exatamente porque não tínhamos tempo de levantar a informação toda que era necessária para essas empresas poderem ir de uma forma competitiva. E é isso que nós tentamos, de alguma maneira, com vocês, ir atenuando, que é as barreiras não alfandegárias, mas que são barreiras à entrada, diminuir o tempo de entrada no mercado
e aumentar o conhecimento, que isso sim traduz em competitividade. Às vezes são coisas muito simples que aumentam a competitividade das empresas. E isso é extremamente importante para quem, como vocês começam agora a vossa atividade profissional, que achamos sempre que é tudo imensos modelos teóricos super complexos, mas depois esses modelos teóricos complexos são construídos à base de um somatório de coisas simples. E é esse somatório de coisas simples que nós vos pedimos neste tipo de trabalho. E que depois pode servir para, quando vocês tiverem as vossas empresas, saberem exatamente como é que podem recolher a informação. Alguém mais? Lisboa. Lisboa, espero que Lisboa para o fundo. E nós gostávamos de ver Lisboa. Está lindo. Não, como é que é? Lisboa. Onde está Lisboa? Eu não sei se há dúvidas em Lisboa. Lisboa adormeceu. Morreu-se. Onde é que está? Isso é especial. Agora tendem a informação. Vamos chegar. Ninguém quer nada? Eu, por acaso, acho imensamente curioso esta questão. Nós achamos que todos vivemos num mundo super global e que a tecnologia. E depois, de facto, estas reuniões são fantásticas, mas depois não são dentro dois auditórios. Estamos a ouvir, não estão? Eu já tive imensos sítios, imensa infraestrutura. E nunca funciona muito bem. Se calhar vai ter que haver uma nova forma também de dinamizar a desenvolvimento. Não tem dúvida. Não tem dúvidas. Não? Uau, não, nós estamos a ver em grande. É melhor. É só assim ali? Não, eles têm pessoas para tentar comigo e não, a apresentação. Sim, mas mesmo quando se vê, a maior parte das reuniões que eu faço, eu já tento desligar essa imagem, depois quando há a imagem, o som é melhor que ouvir, porque é através da palavra. Eu, de facto, acho curioso. Acho fantástica esta edição, mas acho que tem nenhuma. Bom, É isto? Afinal, onde é que é? Qual é que é o. É isto? É este depois? Este é o filho de São Pedro. Este é o tipo esta sala. Qual é que é o filho de São Pedro? Este aqui. Vocês estão na internet. Está a vir ao meu SkyDrive. Recolher a apresentação. Ainda estamos a. As pessoas não têm as pessoas agora para não terem lá. Não. Mas vamos informá-los que estamos a fazer hoje. Se tiver uma pena, também temos. Não percebes, mas. Nós somos um pé. a seguir, também agora o Pedro Rocha, que é ex-estrangeiro de contacto.
Tem que falar mais alto, mais baixo, tem que mostrar a câmera. Isso é muito difícil. Desculpa. Eu posso abusadamente roubar aquela ata, não? Está? Então, não consegues pôr nada aqui? Não sei se vou alcançar isto aqui. Sim. Consegues-me ver? Consegues-me ouvir? Consegues-me ouvir? Aqui. Aqui. Estou com dificuldade de ouvir, mas... Nós não temos que começar muito. Eu estou a optar pela parte mais simples, começo a explicar só o tempo. Depois eu não vale a pena. Posso estar a questão. Eu não convém ter. Eu tentei. De que parte é que eles deixaram de ouvir? Ok. Eu vou voltar um bocadinho atrás. Eu vou ter que explicar outra vez o que é isto da fileira das tecnologias de produção. Basicamente, podem-se resumir a 4 grandes grupos. Primeiro, fabricantes de máquinas e equipamentos, ou seja, produtores vou voltar ao mesmo exemplo, de fresadoras, esquinadoras, etc. Integradores de sistemas, que não são mais do que empresas que desenvolvem soluções chave na mão, integrando e adquirindo equipamentos ao fornecedor A, B, C e D, mas que dá ao cliente, a uma determinada indústria transformadora, a solução completa para uma linha de produção. Estamos a falar de empresas de software para a indústria, nomeadamente software de escalonamento da produção, ERPs, software para seguimento dos produtos que são produzidos, etc. Estamos a falar de empresas de engenharia e consultoria para a indústria, como por exemplo, ou seja, empresas de consultoria em que uma determinada unidade fabril contrata para vir otimizar o processo produtivo. Por exemplo, otimizar a nível de movimentações de cargas, otimizar a nível de tempos e de métodos utilizados. O Produtec, neste caso, a Associação Produtec, é a entidade responsável pelo programa de ação que tem como objetivo dinamizar o polo. E este programa de ação desenvolve-se em 3 grandes vertentes: cooperação, inovação e internacionalização. E este programa de ação é desenvolvido em estreita parceria, não só dentro da fileira, mas também em estreita parceria, como não poderia deixar de ser, com entidades do sistema científico e tecnológico, também conhecidas por universidades, centros tecnológicos, laboratórios ligados às próprias universidades e também a própria indústria utilizadora. Ou seja, nós produzimos equipamento, convém que nos projetos que nós vamos a desenvolver também tenhamos o feedback e a ativa participação daqueles que vão ser os clientes. Por exemplo, uma empresa que produz calçado, por exemplo, uma empresa que produz bebidas, ou seja, esses são efetivamente os utilizadores das tecnologias de produção que a fileira desenvolve. E neste sentido, não é estranho que na nossa estrutura associativa nós tenhamos efetivamente este triângulo virtuoso, posso-lhe chamar assim, em que vai reunir os tais fornecedores de tecnologias de produção, o Sistema Científico e Tecnológico Nacional e as comunidades de utilizadores. Interessa também aqui perceber um bocadinho qual é que é a base e a fundamentação de ter surgido esta iniciativa. E que tem a ver com alguns factos e tendências que já se vêm, ou que já se têm vindo a sentir já há diversos anos, diria décadas atrás, que é de todo o processo de transformação industrial. Ou seja, cada vez mais surgem novos desafios, há maior competição e vemos a emergência de nichos à escala globais. Nichos de mercado, mas à escala global. Por outro lado, também verificamos que a diferenciação
entre as empresas e a diferenciação entre a sua oferta cada vez menos pode assentar no custo. E por isso surge cada vez mais centrada na proposta de soluções integradas para as necessidades que os seus clientes têm, numa integração de produto e serviço, ou seja, cada vez menos nós queremos comprar o equipamento, cada vez menos nós queremos comprar uma solução. Ok, quero comprar o equipamento, mas não quero ter problemas a nível da assistência técnica, ou seja, quero tudo, quero uma solução chave na mão. E quero que tudo seja provido pelo fornecedor a quem eu vou comprar. Surgem também novos produtos, com base em desenvolvimentos que surgem a nível de novos materiais, desenvolvimentos a nível de design industrial, etc. E também surgem novos modelos de negócio. Ou seja, o futuro será vender o equipamento, ou o futuro poderá ser qualquer coisa como, ok, nós não estamos a vender o equipamento, nós alugamos o equipamento. Ou seja, estamos a assistir a uma transformação em toda a indústria já há décadas e todas estas transformações têm implicado um conjunto de mudanças e um conjunto de interesse, capacidade de resposta, flexibilidade, inovação, eficiência nas operações, seja a nível de custos, e uma qualidade muito abrangente. E não será necessário também falar muito mais sobre as cada vez maiores preocupações a nível de impacto ambiental e eficiência energética. Se nós olharmos um pouco para estes factos e para estas tendências, fica claro que isto implica, ou que este processo de transformação industrial implica que surjam novos métodos, novos modelos de negócio, novos métodos de gestão, novos processos produtivos e também novas tecnologias, nomeadamente tecnologias de produção, novas ferramentas, etc. E isto também se verifica não só a nível nacional, como também a nível internacional. Ou seja, não há uma necessidade nossa. Não é um processo de transformação industrial tipicamente nacional. Não. É um processo que está a passar à escala global. Por outro lado, também, quando olhamos para algumas áreas, fica certo que alguns destes desenvolvimentos são transversais. Ou seja, requisitos a nível de impacto ambiental, de eficiência energética, não são centrados num único setor. Ou seja, são transversais a um conjunto de setores. E por isso terá sentido que estes desenvolvimentos a nível das tecnologias de produção possam ser feitos a um nível transsetorial, o que não invalida que depois hajam customizações às necessidades específicas ou às especificidades de cada setor industrial. Então, quais são os nossos objetivos enquanto polo Produtec? Primeiro, desenvolver e explorar um conjunto de novos equipamentos, sistemas e serviços. Segundo, criar então esta rede articulada destes fornecedores de tecnologias de produção. Ou seja, se por um lado, eu falei há pouco que cada vez mais as empresas não querem comprar o equipamento, querem comprar uma solução integrada, cada vez mais também verificamos que torna-se necessário que nós sejamos capazes de colocar estes fornecedores de tecnologias de produção, ou seja, quem produz o equipamento, quem produz o software que vai controlar o equipamento, quem produz os tapetes rolantes, se comecem a comunicar e façam desenvolvimentos integrados. Porque só assim é que se está, por um lado, a afastar problemas posteriores de compatibilidade e, por outro lado, é que se consegue, então, que haja um desenvolvimento otimizado, que a solução que é entregue aos clientes finais seja também otimizada. E por isso há também aqui um grande trabalho de fomentar que haja comunicação entre estas empresas, muitas vezes complementares, mas também muitas vezes concorrentes, que atuem articuladamente, obviamente que naquilo que faça sentido articularem-se. Um terceiro objetivo tem a ver também, como se podia já adivinhar do que disse anteriormente, fazer com que esta rede articulada seja alargada aos próprios setores utilizadores, ou seja, aqueles que têm as necessidades
que vão ser relevantes para os nossos desenvolvimentos e também às próprias entidades do sistema científico e tecnológico nacional. Um quarto objetivo tem então a ver com o aumento da produção nacional em tecnologia para a indústria. Um quinto, aumentar o investimento privado em investigação e desenvolvimento. E por aqui, e neste item específico, não é só aumentar em volume, é aumentar também a nível de eficiência e de eficácia. O que é que eu quero dizer com isto? Se calhar podem ser reunidos esforços em determinadas áreas em que, em vez de estarem todos a reinventar a roda, que sejam desenvolvidas tecnologias transversais que depois possam ser utilizadas ou customizadas para necessidades específicas. Sexto, como não poderia deixar de ser, inserir estes clusters em redes internacionais de investigação e desenvolvimento e inovação e aumentar a competitividade da indústria. Não obstante, ou seja, este aqui é um projeto bastante ambicioso, como podem depreender. E por isso tornava-se necessário fazerem-se algumas opções estratégicas. E essas opções, apesar de também elas serem, apesar de serem opções e de já envolverem um esforço de definirmos prioridades, elas também são bastante ambiciosas. E por um lado queremos dar resposta a necessidades e desafios de vários setores e que se informem como oportunidades a nível internacional. Ou seja, cada vez menos o mercado da indústria portuguesa é um mercado nacional, terá que ser um mercado internacional. Em segundo lugar, vamos nos centralizar em setores onde temos efetivamente ou capacidades especiais ou possamos vir a desenvolver para desenvolvermos então estas competências que nos diferenciem face aos nossos concorrentes. Terceiro, vamos então identificar, além destas competências, quais é que deverão ser os setores, os nichos e as áreas, deverão ser os nossos targets, aonde nós poderemos efetivamente oferecer soluções. Vamos então promover parcerias que alinhem então estes desenvolvimentos e vamos promover o conceito de fábrica-chave na mão, ou seja, não desenvolvemos única e exclusivamente equipamentos, não. Nós queremos responder às vossas necessidades enquanto clientes, queremos vos dar uma chave, uma fábrica de chave na mão, uma solução para o vosso processo industrial. E, obviamente, criar uma imagem aliada com este conceito e desenvolver um branding integrado para a fileira. Como eu falei há pouco, nós desenvolvemos a nossa atividade em 3 grandes áreas: cooperação, inovação e internacionalização. No âmbito da cooperação, já falei, cooperação entre a fileira, cooperação entre a fileira e entidades do sistema científico e tecnológico e com os próprios setores utilizadores. E que cooperação é esta? É efetivamente para desenvolver soluções e articularem atividades conjuntas, que podem ir desde os domínios da inovação, podem também embarcar estratégias de internacionalização ou podem também ser estratégias comerciais de alinharem ofertas, de se venderem, apesar da coexistência da mesma marca, vamos então vender o meu produto que é complementar ao teu, por exemplo, na participação em feiras internacionais. Eu acho que isto está a andar ao contrário. No âmbito da internacionalização, não estamos aqui a falar única e exclusivamente daquilo que é o mais típico, que é internacionalizar a venda, a comercialização ou o investimento direto de empresas nacionais no estrangeiro. Vamos além disso. Vamos para as áreas de, desenvolverem contactos para o estabelecimento de parcerias internacionais e, fundamentalmente, colocar este setor nas redes internacionais de investigação e desenvolvimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer vamos lançar projetos ED&D, por exemplo, a nível de programas europeus, que vamos integrar as nossas entidades do sistema científico e tecnológico, as nossas empresas, os nossos setores utilizadores em projetos em que reúnam também
as nossas contrapartes de outros países. Vamos ganhar massa crítica, vamos também estar a ampliar duas grandes áreas. Por um lado, vamos ter acesso a conhecimento, por outro lado, vamos ter um mercado mais alargado para transferirmos as nossas tecnologias. E não menos importante, temos a vertente da inovação. E aqui o que nós promovemos são projetos. Podem ser projetos de muito curto prazo, que podem ser, fornecedor A junta a fornecedor B para dar uma solução integrada para um determinado cliente. Podemos estar a falar em projetos de curto prazo, que são projetos em que se está a falar aqui na transferência de tecnologias entre setores industriais. E começam a perceber que, se calhar, estou a ser um bocadinho abstrato, e por isso eu vou dar um exemplo em relação a isto. Vou-vos dar um exemplo prático e que tem a ver com uma empresa que desenvolvia equipamentos para corte por jatos de água para a indústria das rochas ornamentais. Ou seja, genericamente, era um equipamento que cortava chapas de pedra natural e que o seu mercado é efetivamente este. Aqui há uns anos atrás, em conversa com o Centro Tecnológico, chegaram à conclusão que, se calhar esta tecnologia de corte por jato de água também pode ser utilizada no âmbito de calçado. E está a ser. Teve que haver um trabalho de inovação, de adaptação de parâmetros tecnológicos e de algumas periféricos associados ao equipamento, e atualmente estes equipamentos de corte por jato de água também já estão a ser utilizados para corte de couro, que tem outros requisitos, implicava outros constrangimentos, já que estamos a falar em água, estamos a falar em couro, e quanto menos salpicada a pele, por exemplo, for, melhor será, que era um constrangimento que não havia nas rochas ornamentais. E, adicionalmente, atualmente, este fabricante está a estudar e a desenvolver equipamentos para a indústria alimentar. Ou seja, para corte de produtos congelados. Aquilo que surgiu na indústria das rochas ornamentais passou para a indústria do calçado e também já está a ser utilizada na indústria alimentar. Ou seja, estamos a falar em tecnologias transversais e que existem aqui oportunidades para poderem ser utilizados em diversos setores. Um outro exemplo disso é, por exemplo, quando pensamos em software de escalonamento de produção. Os algoritmos de otimização, que é aquilo que é o núcleo do software, na prática, esses algoritmos são transversais à multiplicidade de setores. E por isso tem sentido que estejam diversas empresas, cada uma a desenvolver um esforço enorme em investigação e desenvolvimento neste núcleo central. Se calhar não. Se calhar terá mais sentido e será mais proficiente que se desenvolva um projeto, alinhando-se interesses, desenvolve-se este núcleo central e depois, claro, que a customização aos mais diversos setores sejam feitas pelas empresas que atuam nesses diversos setores. Podemos também estar a falar em projetos de médio prazo, que já implica investigação aplicada, investigação e desenvolvimento sobre novos materiais, etc. Ou podemos estar a falar em projetos mais de longo prazo, que já têm a ver com a utilização de tecnologias emergentes como nanomateriais, etc. E neste contexto, nós, no domínio destas três grandes vertentes, a Prodotec definiu um conjunto de atividades ou linhas de atuação estratégica, umas é que chamamos temáticas, que têm mais a ver com as tecnologias, e outras mais horizontais, que têm a ver com a capacitação. Ou seja, nas temáticas podemos ver exemplos como investigação ao nível de sistemas de produção em rede, ao nível de sistemas de produção inteligente e ao nível das
áreas de desenvolvimento da capacitação, ao nível, vamos capacitar então os atores da fileira, estamos a falar em desenvolvimento de projetos de vigilância tecnológica, estamos a falar em desenvolvermos estudos que têm a ver com a recolha de informação sobre mercados, sobre tecnologias, sobre setores, etc. Estes projetos, ou estas áreas temáticas, abrangem, ou nos nossos grandes objetivos, tomamos em consideração estas diversas áreas, que vai desde a investigação e desenvolvimento, à inovação, à própria qualificação das empresas existentes. E para tal, também promovemos e definimos prioridades, seja a nível nacional, seja a nível europeu, nomeadamente através da plataforma tecnológica Money Future, que não é mais, não é menos do que um grupo de empresas, entidades e pessoas ao qual a Comissão Europeia habitualmente ouve quando está a definir aquilo que são as linhas de desenvolvimento dos programas que eles financiam. E neste contexto, nós temos desenvolvido um conjunto de iniciativas. Eu não vos vou amassar, vou-vos dar só, por exemplo, a parte do roadmap tecnológico, que foi recentemente concluído, e no qual, e o que é que isto se traduziu. Este foi um projeto específico e no qual nós pretendemos estabelecer quais é que deveriam ser as prioridades a nível de desenvolvimento tecnológico da fileira das tecnologias de produção. Ou seja, implicava definirmos aquilo que devem ser as prioridades a curto prazo, as prioridades a médio prazo e as prioridades a longo prazo. E comunicá-las de forma a que universidades, empresas e setores utilizadores se alinhassem nisto que deveriam ser as prioridades. Mas isto aqui não foi e não é uma definição top-down. Não somos nós que nos lembramos, a prioridade é ser A, B, C ou D. Não. Primeiro partiu-se de um trabalho, tentámos perceber quais é que eram as trajetórias tecnológicas e as tendências de desenvolvimento dos setores utilizadores. E com base naquilo que iriam ser e que são as necessidades atuais e que vão ser as necessidades futuras dos nossos clientes, então nessa base foi então estabelecidas prioridades de curto, médio e longo prazo. Estamos também, posso também falar muito sinteticamente na parte de informação e inteligência estratégica, ao abrigo do qual nós desenvolvemos diversos estudos sobre mercados e não só, mas recentemente foram concluídos dois, nomeadamente no âmbito do mercado russo e também no mercado dos Estados Unidos. E é também neste contexto da informação e inteligência estratégica que surge a nossa colaboração, esta parceria com a ECEP. E é efetivamente neste contexto que se vai situar o vosso trabalho. E o objetivo é que recolhem, analisem e sistematizem informação que para nós é não só relevante, mas é estratégica no contexto dos vossos países de destino. Ou seja, estamos a pedir que estejam atentos, que nos divulguem informação à medida que vocês a forem desenvolvendo e esta informação, ou este esforço de sistematização vai-se centrar em duas grandes atividades. Uma que se vai desenvolver em contínuo e que tem a ver com vocês fornecerem-nos informação sobre notícias que leem que possam ser oportunidades para a fileira, e a segunda tem a ver com um relatório país-destino, fileira das tecnologias de produção. Vamos à primeira. Desde já gostava de enfatizar a importância desta, que é que dá menos trabalho e que, infelizmente, os vossos colegas das edições anteriores não deram ou não deram, se calhar, o seguimento mais adequado que poderiam ter dado.
O que é que nós pedimos aqui? Basicamente é que estejam atentos. Notícias nacionais que vocês vejam, que sejam relevantes para a fileira, informem. E o que é que eu quero dizer com notícias nacionais relevantes para a fileira? Vocês veem, ok, o Estado do Canadá vai lançar um novo programa de apoio à indústria de forma com que se diminua o impacto ambiental dessa indústria. É uma oportunidade para nós. Nós desenvolvemos equipamentos e tecnologias que venham endereçar a isso. Nós desenvolvemos equipamentos eficientes e, por isso, é desde logo uma oportunidade para nós. A Espanha decide lançar um programa qualquer de apoio à inovação. Isso também pode ser uma oportunidade para nós. Vocês leem numa notícia qualquer que, a Volkswagen vai abrir uma unidade de produção no Zimbábue. Isso, a abertura de novas fábricas, também é uma notícia que pode ser relevante para nós. Ou seja, tudo desde notícias sobre empresas de referência, sobre grandes investimentos, sobre novas oportunidades de negócio, mudanças no quadro legislativo ou fiscal, por exemplo, redução das taxas aduaneiras na importação de equipamentos, ou outra informação sobre feiras, missões ou projetos que estejam a ser desenvolvidos nos países de destino, para nós é relevante. E como é que isto aqui é feito? É tão simples quanto isto. É um e-mail endereçado a nós, onde digam, olhem, vejo aqui uma notícia que neste caso, em concreto, tinha a ver com a redução das taxas de importação em bens de capital, nós, fileira, informática e telecomunicações, e indicaram-nos a fonte, o hiperlink, e chutaram-nos o e-mail. Isto é simples. Isto não dá trabalho quase nenhum. Isto é só estarem atentos àquilo que vos está a circundar no vosso país de destino. Façam-no. Até porque é esta informação que nós valorizamos. Não quer dizer que não valorizamos o trabalho. Não se foquem só num ou só noutro, mas isto não vos dá trabalho. É só enviar um e-mail, fazer um copy-paste do hiperlink e chutar. E é bastante relevante para nós. A segunda parte é o tradicional relatório do país de destino no âmbito das fileiras ou das tecnologias de produção. Em breve, vocês vão receber um documento que vos vai dar toda a informação necessária para vocês elaborarem o relatório. No entanto, nós não queremos, e fique já aqui assente, nós não queremos receber relatórios de 300 e tal páginas. Não. Nós queremos receber relatórios sucintos, objetivos, sem palha, mas que venha efetivamente a responder àquilo que eu vos vou explicar. Adicionalmente, isto não é um relatório individual. Isto é um relatório por país de destino. E os relatórios vão ser dimensionados, e quando digo dimensionados, é a nível da caracterização do mercado, eu já lá vou, ao número de estagiários que vai estar num determinado país. E por isso, em alguns casos, este trabalho vai ser feito por um único estagiário, que será obviamente um trabalho mais curto, e noutros casos irá ser feito por um grupo de estagiários que terá que eleger o líder, que será o porta-voz de comunicação connosco. E será esse grupo que terá que fazer a sua gestão, terá que fazer a distribuição de tarefas, responsabilidades, etc., de forma com que nos prazos que venham a ser estabelecidos, que nos sejam enviados os complementos do relatório. Sem mais demoras, e esquecendo a parte do sumário executivo e da introdução, que são autoexplicativos, por isso acho que não vale a pena estarmos aqui a perder tempo, o relatório vai estar estruturado em 4 grandes secções. A informação sumária do país,
caracterização da fileira, caracterização do mercado e há aquilo que eu vou chamar outros, que tem a ver com quadro legal, informação adicional a contactos, bibliografia, etc. A nível de informação sumária do país, nós temos a informação geral do país. Principais indicadores macroeconómicos, principais setores da economia e respectiva evolução e outra informação que vocês achem relevante. Não percam muito tempo com isto. Porque se eu quiser saber coisas como a história do país ou coisas do género, eu próprio sei utilizar o Google e eu próprio sei consultar isto. Imaginem isto como uma, duas páginas. Recolham informação relevante de websites credíveis, nomeadamente a nível de principais indicadores macroeconómicos, qualquer coisa como o website da OCDE, sabes, a informação toda tabular, é excelente. A nível dos principais setores da economia também, o estatístico do vosso país também vos fornece. Ou seja, esta informação é informação sumária. Não percam muito tempo com isto. É informação relativamente rápida de se obter. Não percam muito tempo, nem percam muitas páginas com isto. Caracterização da fileira. Aqui sim, começa a coisa a ser realmente importante para nós. O que nós pretendemos é que vocês nos deem informação sobre os principais indicadores, ou seja, daquilo que é a fileira das tecnologias de produção. Eu vou falar um bocadinho nisto, porque tem havido muita confusão nos passados relatórios, por isso eu vou dedicar um tempinho adicional a definir melhor o que é a fileira das tecnologias de produção. Mas nós temos de saber, ok, como é que se tem comportado, ou seja, se nos últimos tempos tem havido um aumento da produção, por exemplo, de bens de capital ou não. Queremos também saber quais é que são as principais organizações da fileira, ou seja, se existem associações e quais são as principais feiras nesse país dedicadas às tecnologias de produção, se existirem. Queremos saber se existe alguma entidade responsável por dinamizar o cluster similar ao nosso nesses países, etc. Queremos também saber, e aqui muitas vezes será necessário entrar em contato com as associações nacionais dos respectivos setores para termos quais é que são as perspectivas de evolução futura para a fileira nesses países. E outra informação que vocês acham relevante. Na caracterização do mercado, estou aqui a referir-me àquilo que são os clientes da fileira. Ou seja, a indústria transformadora no seu geral. Podem ser os setores, por exemplo, das bebidas, setores da produção de produtos metálicos, etc. E como é que vocês vão caracterizar este mercado? E que setores é que vocês deverão analisar? Basicamente a escolha será vossa. Eu sugiro um de 2 ou 3 critérios. Primeiro, quais são os principais setores desta economia? Se esses são os setores mais fortes, se calhar tem sentido que vocês estudem e nos deem essa informação. Segundo lugar, quais são os setores emergentes? Quais são aqueles que têm tido maior crescimento, independentemente de não serem os maiores da economia? Terceiro, aqueles setores, pelas circunstâncias em que vocês estejam, seja adequado vocês estudarem. Ou seja, se eu estou num setor, ou se eu estou no Burkina Faso, numa empresa ligada ao setor madeireiro, se calhar um destes será um dos setores que eu vou querer estudar. Se calhar é fácil para mim perguntar, ok, quem é que é a associação que gera este setor? Onde é que eu posso encontrar as estatísticas? Ou seja, a escolha dos setores está a vosso cargo. Não obstante, vocês devem efetivamente utilizar um destes 3 critérios. E eu vou pedir que, antes de se debruçarem sobre o assunto, que me enviem uma proposta de quais os setores a serem analisados. E que informação é que nós queremos? Principais indicadores, evolução recente, quem é que são as associações, quem é que são as principais empresas e quais é que são as feiras, as principais feiras nacionais desses setores.
e perspectivas de evolução futura. E os outros? É toda aquela parte de quadro legal, ou seja, visão legal, qual é que é o regime de estabelecimento de empresas, regime de identificação. Aqui também não percam muito tempo. Ou seja, esta informação também deverá estar facilmente acessível e por isso, mas também não percam grande tempo com estas matérias. Aqui o importante são caracterização da fileira e caracterização do mercado. O resto é relevante, se não fosse não estava aqui, mas também não esperem fazer grandes tratados sobre o enquadramento legal da Venezuela ou qualquer coisa parecida, que não é de todo este o objetivo do trabalho. E por último, informação adicional e contactos das embaixadas, dos institutos que vocês identificaram, de centros tecnológicos associados à fileira ou aos setores utilizadores, ou seja, tudo aquilo que nos possa ser relevante para estabelecermos contactos com eles e para promovermos algumas atividades conjuntas com estas entidades. Haverá aqui uma nuance entre aquilo que são grupos maiores e aquilo que são grupos mais pequenos. Eu ainda não tenho noção, efetivamente, de qual a dimensão dos grupos, mas irei ter. Em todo o caso, em grupos menores, ser já pedido que façam uma análise nacional. Em grupos maiores, onde estejam, por exemplo, 15 estagiários no mesmo país, vamos querer que vocês façam uma análise nacional e depois façam uma análise regional para um determinado número de regiões e para um determinado número de setores utilizadores. Os trabalhos têm, obviamente, uma geometria variável consoante o número de estagiários envolvidos. Neste documento que eu vos vou fornecer em breve, vem para cada país o grupo de estagiários e aquilo que deve conter o relatório. E quais é que são os principais milestones deste trabalho? Vocês vão receber o documento e depois nós vamos pedir que, no prazo de 15 dias, nos nomeiem quem é que irá ser o porta-voz do vosso grupo. Após este deadline, é comunicado, vocês terão cerca de 1 mês e meio para desenvolver a primeira parte, nomeadamente da caracterização da fileira e enviarem-nos uma proposta daquilo que vocês querem estudar a nível de setor de utilizadores. Passado este deadline, mais mês e meio, e vocês irão analisar os setores utilizadores, mais mês e meio, então temos o quarto milestone, que é a entrega do relatório final, que compila todas estas secções. Nas primeiras edições, nós não colocamos estes diversos milestones. Só que depois chegávamos ao final e víamos relatórios que, vocês não perceberam nada. E é exatamente por isso que nós estamos a parcelar o relatório com estas entregas parcelares, de forma com que nós possamos, em relação a este ponto, se calhar vocês já não fizeram muito, muito bem isto, se calhar isto aqui é escusado. É por isso que nós pedimos que, digam-nos quais é que são os setores que vocês querem estudar, de forma com que nós rapidamente possamos reagir e dizer, não, espera, esse não. É melhor, se calhar, orientarem para outro lado. E assim podemos ter aqui alguma comunicação interativa. Algumas notas. Qualquer questão que tenham, ou qualquer dúvida que tenham, não hesitem em entrar em contato connosco. Existe um e-mail, enviem-me um e-mail e no prazo possível eu irei responder. Peço que façam uma coisa, em vez de eu estar a receber 432 e-mails à base semanal, não, atuem como um grupo. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o trabalho, tirem as dúvidas entre si, se não conseguirem chegar a alguma conclusão, o coordenador envia-me um e-mail, não sei se é para todos, é como queiram, e coloca nas questões. Eu também tenho toda a disponibilidade, em caso
se ache necessário em fazer reuniões via Skype, não Webex, mas via Skype convosco para a clarificação de alguma dúvida pontual ou até mesmo a telefónico, mas se calhar fica-vos muito mais barato se for via Skype, para a clarificação de alguma questão que vocês têm. Estou a ver muitas caras apreensivas, mas o objetivo é este. Ou seja, no documento que eu vos vou enviar está tudo explicadinho. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós não queremos fardo. Eu já li relatórios excelentes de 40 páginas, mas mesmo excelentes, e já li relatórios completamente sofríveis de 200 páginas, se contar a com os anexos. Sejam sintéticos, sejam objetivos e respondam àquilo que o documento vos pede. E também tenho aqui uma noção que é perfeitamente clara, que é óbvio que em alguns países vocês não vão ter tanta facilidade em obter a informação. Digam-me. Ok, não conseguimos obter dados para isto, mas consideramos relevante estes dados A, B, C ou D. Ou seja, obviamente que vocês estão a trabalhar em realidades completamente diferentes, línguas completamente diferentes e com instituições nesses países completamente diferentes. E por isso será normal que, em alguns casos, tenham alguma dificuldade em obter a informação. Eu não estou aqui a dizer que não consegui. Eu fiz um telefonema, ninguém me atendeu e não consegui. Não, esforcem-se. Mas, obviamente, que nós também temos em consideração que, se não conseguirem obter, nós não podemos fazer nada. Obviamente que nós também. Se disser, eu não consigo encontrar informação estatística em Espanha, também não cola. Ok? Ou seja, sejam razoáveis, sejam honestos intelectualmente. Não consegui arranjar informação, ok, na bola, mas esforcem-se por encontrá-la. E às vezes vocês também vão encontrar informação e não sabem, se calhar às vezes, se ela é fidedigna ou não. Mas tudo aquilo que vocês apresentarem, coloquem as fontes, porque tudo isso é importante para nós. Ou seja, nós não queremos um relatório que fique depois arquivado numa gaveta. A nível do objetivo máximo, era que estes relatórios tivessem a qualidade suficiente para serem publicados. Isso sim, seria perfeito. O objetivo operacional é, mesmo que, por qualquer motivo, não sejam publicados, eles são relevantes para nós. E, efetivamente, com trabalhos desenvolvidos pelos vossos colegas, já foi possível para nós estabelecermos contactos importantes com alguns clusters congéneres espalhados, por exemplo, por esta Europa fora, nomeadamente, vou-vos dar um exemplo, não é o único, mas vou-vos dar um exemplo com a Clusterland na Áustria. Ou seja, esta informação é bastante importante para nós e se não fosse, nós não estávamos aqui a pedir-vos. E é por isso que eu também vos peço um esforço e um empenho adicional neste trabalho. Qualquer dúvida que tenham, não hesitem, entrem em contato comigo, e-mail, marca-se reunião Skype se for preciso. Já tive discussões interessantíssimas, longas com vossos colegas. Porque todo aquele tempo que eu vou utilizar aspas, não vou fazer o gesto que os vossos colegas não vão ver, mas todo aquele tempo que é utilizado por mim na clarificação de dúvidas que sejam pertinentes, é tempo bem gasto. Isso vai se traduzir no resultado final dos vossos relatórios. Também não me liguem todos os dias. Ok? Tentem ser razoáveis. Tentem ver se conseguem encontrar informação, se o documento é claro ou não. Leiam o documento que vos vai ser enviado. Porque lá vai-vos clarificar muitas dúvidas. Mas para qualquer questão crítica que tenham, não hesitem em ler. Último ponto. Depois desta sessão, eu vejo caras completamente, umas desiludidas, ou preocupadas, outras sorridentes, porque se calhar nem prestam atenção, e outras, se calhar, empenhadas e
cientes do desafio, que isto também é um desafio adicional que vocês irão ter. Mas, habitualmente, chega à conclusão que existe uma grande confusão depois na produção dos relatórios. Parece que não percebem bem aquilo que é a fileira das tecnologias de produção e aquilo que são os setores utilizadores. O que traz alguma confusão. Depois, quando estão a caracterizar a fileira das tecnologias de produção, de repente eu já estou a ver dados estatísticos ou evolução do setor madeireiro, que não tem sentido. Nós produzimos equipamentos. O setor madeireiro utiliza os equipamentos. Ou seja, é por isto que eu gostava de perder agora 1 minuto, ou 2, ou 3, a definir claramente isto, o que é a fileira das tecnologias de produção. Sempre que pensarem em fileira das tecnologias de produção, pensem nos setores dos fabricantes das máquinas e equipamentos, pensem em setores com estes relacionados, ou seja, periféricos que sejam utilizados nestes equipamentos, pensem em software houses, mas, atenção, software houses que façam softwares para a indústria. Ou seja, não quero que me identifiquem como uma principal empresa da fileira do setor das software houses a Microsoft. Não tem sentido. Ou seja, a Microsoft faz software genérico, faz também software, business software, mas não é software para a indústria, para as tecnologias de produção. Estamos a falar, vou-vos dar exemplos, ERPs é tipicamente isso. Soluções de software para traçabilidade de produtos, é isso. Ok? Sejam críticos em relação a estes pontos. E por último, estamos a falar em algumas empresas de consultoria. Por favor, não me identifiquem uma McKinsey que faz consultoria em gestão estratégica. É das melhores do mundo, é certo, mas não faz ou não tem este foco estritamente industrial. É gestão estratégica. Ou seja, não é indústria, não é processos, não é métodos. Okay? A este nível, isto também vai estar no documento, que são aquilo que são os CARs. Os CARs daquilo que pertence ao núcleo duro, ou seja, fabricação de máquinas de equipamento, fabricação de máquinas de ferramentas, outros equipamentos a produto específico, e aquilo que é o núcleo mais alargado. Ou seja, a produção de reservatórios e recipientes metálicos, imaginemos, de caldeiras, etc. Ok? E é isto aqui o que nós estamos a falar com uma fileira das tecnologias de produção. A nível estatístico, quando vocês estiverem a fazer a análise estatística, vocês poderão deparar-se desde logo com grandes problemas, não a nível dos produtores de bens e equipamentos, mas a nível da indústria de software. Porquê? Porque o CAI do software é um CAI para todo o software. Toda a estatística que vocês vão lá obter é tudo empresas que desenvolvem software. Logo, daqueles números que vocês vão alcançar, se calhar só são relevantes 20% ou 15%. Por isso, também não percam grande tempo neste caso específico de software ou a consultoria industrial. Se vocês fizerem uma análise meramente estatística, vocês aí também vão obter dados desde os sujeitos que fazem estudos em laboratórios até os sujeitos que, se calhar, que fazem consultoria em design industrial. Ou seja, não é este o nosso foco. E por isso nós também percebemos que as estatísticas que vocês nos vão dar a estes dois níveis, se calhar vai ser interessante, porque dá um grande panorama. Mas, grosso modo, a informação traz pouco sumo. Okay? Isto já não se aplica no caso dos setores das máquinas e ferramentas. Aí vocês têm CAIs específicos e aí
toda a informação estatística é bastante relevante. E agora, aqueles que são de economia vão dizer, ok, mas os CAIs já são em Portugal. Boa. Mas a nível europeu, vocês têm a classificação NACE, que basicamente é o CAI a 4 dígitos. E a nível internacional, vocês têm também uma classificação internacional que também vos permite estabelecer aqui um paralelismo e recolher alguma informação. Estas indicações também estão no documento. Ou seja, vocês também não vão ter que ler tratados estatísticos acerca destas tabelas de convergência, não vale a pena, esta informação vai estar disponível. Mas também se lembrem de uma coisa, ou seja, esta informação estatística não é o core do trabalho. Se calhar 90% da informação relevante que vocês também vão obter é via as associações. A saber, ok, quem é que é a associação dos metalúrgicos, por exemplo, na Guatemala? Se calhar esses senhores têm informação estatística já compilada, já tratada sobre a evolução do setor. Epá, utilizemos. E se calhar eles também têm documentos em que digam quais são as tendências. Epá, utilizemos. Às vezes esta informação também não é fácil de obter, epá, mas tentem obtê-la. Por um lado, vocês têm dados estatísticos, podem não caracterizar a fileira toda, mas pelo menos parte dela conseguem efetivamente caracterizar. O resto da informação se tem a fornecer por menção, mas é tudo bem. Em relação ao resto da informação, então, o que eu estou a pedir, nomeadamente, quais são as principais feiras da metalomecânica, que muitas vezes envolve os bens de equipamento, por exemplo, na Alemanha. Melhor, na Alemanha até tem uma vantagem. Tem feiras específicas para tecnologias de produção. E por isso, pode ser facilmente obtido. Não é preciso grande trabalho nisto. Ou seja, muita informação pode ser efetivamente facilmente obtida. E agora, falta aqui um outro ponto. Que é, e o que é que são os setores utilizadores? Os setores utilizadores é tudo. Ou seja, aquelas empresas que fazem recipientes metálicos, mas não industriais, ou seja, recipientes para tinta, é um setor utilizador de tecnologias de produção. Empresas de mobiliário é um setor utilizador de tecnologias de produção. Epá, a indústria metalomecânica no seu todo é um setor utilizador de tecnologias de produção. Epá, tudo aquilo que é indústria transformadora são setores utilizadores de tecnologias de produção. Têxtil, vestuário, etc. Por isso, não confundam as duas coisas. É certo que vocês podem argumentar e bem que, ok, mas produtores de bens de equipamento também eles utilizam tecnologias de produção. Ou seja, a fileira é também cliente dela própria. Se eu produzo um equipamento, eu preciso de tecnologias para o produzir. Mas isso já vai ser caracterizado na caracterização da fileira. Ok? Por isso, quando estiverem a caracterizar o mercado, centrem-se nos outros setores. Bebidas, automóvel, para quem estiver na Alemanha. No Burkina Faso, não percebo muito bem qual será a indústria lá de relevância, mas vocês certamente encontrarão algum setor. Turismo, como setor cliente, não faz grande sentido. Eu estou a dizer isto porque já veio em alguns relatórios. E por isso, ou seja, foquem naquilo que são indústria transformadora no setor. Estou agora disponível para clarificar qualquer dúvida, seja do Porto, seja de Lisboa. Parece que não há dúvidas. Aparentemente estamos em sexta-feira, quase final do dia. Podemos todos ir para o fim de semana. Não sei se Lisboa terá alguma dúvida. Não havendo dúvidas, deixava só 3 grandes notas. Primeiro,
eu gostava de voltar a estar nos vossos sapatos. É uma experiência única, é uma experiência onde vocês podem aprender bastante, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Epá, aproveitem. É uma experiência única. Segundo, empenhem-se. Vocês já viram que parte do trabalho é relativamente simples. Estejam atentos às notícias, façam um copy-paste, e-mail e enviem. Ou seja, aquelas atividades em contínuo. Mas façam. Não hesitem. Não queiram. Se ficarem na dúvida, enviem na mesma. Não se perde nada. Ok? Quem vai ter o trabalho de ler sou eu. E por isso, estando na dúvida, enviem essa informação. Pode ser relevante. Ok? Terceiro ponto. Empenhem-se no trabalho. É realmente informação importante para nós. E, além de ser informação importante, é informação estratégica e que já tem dado frutos. E nós contamos convosco para isso. Ou seja, é bastante importante para nós o trabalho que vocês já vão estar a desenvolver. Quarto, disse que eram só 3, mas vocês deixam escapar esta. Foquem-se no essencial e eliminem o desnecessário. Nós não queremos palha. A mim custa-me, se sai-me do corpo, ler 20 relatórios, cada um com 230 páginas. Sério, dói mesmo nos prazos curtos que depois nós temos para fazer a vossa avaliação. E não é isto que se pede. Sejam sintéticos, sumários, deem informação relevante. Vocês não perdem tanto tempo a rever texto, porque o texto é menor, mas concentrem-se a dar-nos a informação que vos é pedida nos documentos. No documento que eu vos vou enviar em breve via ASEP, vai lá ter as instruções todas para o trabalho. Podem ficar assustados com a dimensão do documento, não é uma página A4, tem um bocadinho mais, mas é relativamente longo, efetivamente, para vos apoiar em todos os passos. Ou seja, digo-vos exatamente o que deve conter em cada secção, ou que seria ótimo que contivesse em cada secção. Tem lá informação sobre estes dados estatísticos, ou seja, tem alguma informação que vos pode ser relevante. Não conseguindo vocês próprios clarificar as dúvidas no seio do grupo. Enviem um e-mail a colocar as questões, se puder responder por e-mail muito bem, se vir que é mais fácil falar, monta-se uma reunião de Skype e falaremos. Mas, por favor, também façam um esforço de tentarem resolver as dúvidas existenciais que todos temos dentro do próprio grupo. Ou seja, há questões que se calhar não já sabe a resposta. E por isso escusamos também todos de estar aqui a perder tempo com respostas de um lado para o outro. Não. Vejam se conseguem resolver o problema internamente. Se não conseguirem, então aí sim enviem-me um e-mail e eu terei o maior prazer em responder. Posto isto, dava por terminado a minha apresentação. Estarei disponível para clarificar qualquer dúvida. Meu nome é Pedro Rocha, sou da Produtec e depois também vão ficar com o e-mail que eu costumo utilizar para vocês e que será aqui o principal ponto de entrada de comunicação entre vocês e nós, Produtec. Estava a falar mais tempo. Eles devem estar, senão já tinham dito alguma coisa. Bom, agora dou por encerrada a sessão. Finalmente, desejo a todos, ou desejamos a todos uma boa viagem, etc., boa estadia, bom regresso, etc. Bons trabalhos. E nós vamos colocar toda a informação na plataforma. Dentro da vossa página de estágios vai haver uma entrada de conhecimento, trabalhos de conhecimento, e nesse vão estar as apresentações, os meios de contacto, os briefings mais detalhados dos trabalhos e, portanto, e também o meio de contacto não só dos parceiros, como também o nosso, se tiverem algum tipo de dúvida. Nós vamos colocar esta informação no prazo de 1 semana e meia. Também, quando é que vocês vão embora? Não sabem.
Pronto, está bem. Agora, portanto, nós vamos colocar dentro de uma semana e meia, nós vamos dar o primeiro mês para vocês, nós colocamos a informação para vocês poderem ir vendo com calma. Não estamos à espera de ter feedback vosso antes de um mês, porque vocês no primeiro mês é instalar, é toda a novidade, mas depois a partir daí contamos que cumpram os prazos. Portanto, nós temos essa tolerância. E também já ficam com uma ideia que os relatórios vão ser entregues pelo mais tardar até um mês antes do regresso. E também tem uma ponderação na avaliação do estágio, mas como eu já disse inicialmente, não é esse, de facto, o objetivo principal. E bom fim de semana. E leiam os guiões, por favor, os guiões têm tudo completo. Sim. Porque o tempo que às vezes perdem a perguntar quando é que têm que entregar, quando é que não têm que entregar, como é que têm que entregar, leiam os guiões com alguma atenção. Os guiões estão feitos, claro que podem surgir alguma questão, mas o guião está feito para que vocês tenham o mínimo de dúvidas possível. Vai? Esclareço já que os relatórios são todos para fazer upload para a plataforma. Portanto, essa dúvida escusam de perguntar. Está além de estar escrito, mas já ficam a saber. Tudo é para ficar na plataforma, porque a plataforma é a intranet da rede e por isso é que vocês podem consultar os trabalhos anteriores e toda a informação e todo o conhecimento que têm gerado ao longo destes anos, todo o contacto está lá na plataforma. Não sei se já se aperceberam disso, mas, portanto, a plataforma é a base, para além destas coisas que o Pedro disse, que dá o contacto dele, etc. Mas na plataforma encontram tudo. E agora? Sim. Tem que ter aqui para Lisboa. Só uma nota muito rápida em relação à plataforma, porque estão lá os trabalhos dos anos anteriores. Como eu já disse, alguns dos vossos colegas confundiram tudo. Ok? Acho bem que leiam os relatórios, mas sejam críticos. Ou seja, leiam os relatórios já à luz daquilo que eu vos disse. Porque vocês, ou seja, não se sigam por eles, na íntegra. Obviamente que fará sentido que os leiam, fará sentido muitas vezes que vejam quais foram as fontes que eles identificaram na bibliografia, mas em muitos casos, quando vocês virem alguma confusão entre setores utilizadores e fileira, não façam exatamente iguais. Temos trabalhos exemplares, porque temos efetivamente trabalhos exemplares, temos trabalhos bons, trabalhos menos bons, onde começa a haver alguma confusão. E essas confusões, às vezes, invalidam um grande objetivo de se poder, eventualmente, num futuro, publicar. Por isso, olhem sempre. Se calhar metade da papinha já está feita. Peço desculpa pela expressão. Mas leiam no criticamente. É só isso. Lisboa, não há questões? João, está-me a ouvir? Algum senhor que tem uma questão, não? Eu estava assim. Não há questões? Lisboa? Nem sim, nem não? Bom, então resta-nos desejar uma boa viagem a todos. Aproveitem a oportunidade que vos é dada, tanto a nível profissional como a nível pessoal, e as maiores felicidades para todos. Bom fim de semana. Pessoal, está marcado na festa do passeio, ou então pessoas que já vão embora na vida. Está no 918, não está nem as horas para colocar, mas deixem de confirmar, está bem? Obrigada. Obrigado.